Quando chega o mês de agosto, meu coração bate no peito. Arrumo as minhas tralhas porque já tenho meu plano feito. Vou pra festa do peão na cidade de Barretos. Pegadinha do Musão. Faz entrega que dá 120 ovos. Aí não tem problema, a bandeja sai, aí depende do tamanho do ovo que você vai querer, pode sair a 2,20, 2,50, R$2, depende, meu preço é bom, rapaz, aí não tem problema não. Pois tá certo, olha, pois seu Gil Gomes, eu vou ver como é que eu vou fazer. Ok? Peraí, você deve estar confundindo as coisas, rapaz, você falou aí, Não, eu tô dizendo seu Gil Gomes, eu vou ver aí como é que eu vou fazer. homem vai tomar no vou precisar com assunto sério, vai te lascar, porra. Seu Gil Gomes! Alô? Seu Gil Gomes, eu tava dizendo aí. Gil Gomes, a que lhe pariu, porra. Gil Gomes é o que foi no teu Ei, seu Gil Gomes, diga assim, aqui agora. Aqui agora eu vou enfiar esses ovos tudo no seu filho de rapaz. Seu Gil Gomes! Gil Gomes é que lhe Você pariu. por que a voz do senhor é assim, hein? É porque o ficou desse jeito, fila da Gil Gomes! Seu fila da Pare com isso! Muito bem, amigos, é uma alegria grande para mim poder estar aqui, trazendo até vocês um pouquinho mais das grosserias do tio Juca. O tio Juca, para quem não sabe, é meu tio, existe mesmo, é vivo e São de Lombo até hoje, graças a Deus. Só que, lamentavelmente, é a fina flor da grossura. Para vocês terem o perfil dele, ele é mais grosso que elefante com cachumba, não tem nada parecido. Foi nascido, crescido, envelhecido e aposentado no meio do mato, na minha cidade, lá em Taquari. Perguntavam para o tio Juca o que era o mundo, e ele dizia que o mundo era um punhado de barranco em roda de Taquari. Perguntaram uma vez para ele o que é viaduto. Ele é muito bravo, diz: viaduto é esses velhos safados sem vergonha que pratica travestismo. Bueno, o tio Juca não tinha comparação. E de certa feita, ele nasceu lá em Taquari, ele era menininho ainda, e deu uma seca muito grande, que quando foram batizar ele, colocaram 3 gotinhas de água nele para ver se ele era abençoado por Deus. Ficou tão mal de vida que tiveram que jogar 4 latas de areia em cima dele para ele voltar assim de novo. A seca era tão grande, mas tão grande, que o meu pai era carpinteiro e ia indo no costado de uma cerca, e de repente assaltaram ele, ele entregou o que tinha, os rapazes disseram: não, nós não queremos dinheiro, só queremos nível para roubar a água que tem dentro. Era uma coisa impressionante a seca lá. Assaltaram um ônibus de turistas só para roubar a água do radiador. Era uma coisa impressionante. Tinha fila na casa do goleiro do taquariense, porque ficaram sabendo que ele ia ser operado de água no joelho. Estava todo mundo fazendo fila para ver se conseguia um pouquinho da água dele. Até que então armou-se um temporal lá, dali uns 10 anos mais ou menos, e aquela chuva foi uma coisa tão impressionante, mas tão impressionante, que cavalo bebia água em pé naquele dia, aquela chuva grande. E o tio Juca tornou a cidade dele mais famosa ainda, porque contou para todo mundo que foi numa enchente que deu lá no rio Taquari que eles fundaram esse tal de Oceano Atlântico aí para baixo, que vocês certamente já devem ter visto falar. Bueno, o tio Juca nasceu com meio quilo de peso. As orelhas dele já eram do tamanho que são hoje. A minha avó, coitada, não sabia se ele ia caminhar ou voar depois de grande. Com 2 meses de idade ele já caminhava tudo dentro de casa. Aquilo era uma coisa impressionante. Com 2 meses ele corria por dentro de casa, pulava cerca. Mas não é que ele fosse melhor que os nenezinhos de 2 meses, não é isso. É que ele era tão feio, mas tão feio quando era pequeno, que a minha mãe tinha medo de pegá-lo no colo, largava uma madeira no canto da casa e ele tinha que ir buscar por conta dele. Era uma barbaridade. Bueno, de certa feita ele ia indo no centro da cidade, já menininho, com seus 8 aninhos de idade mais ou menos, e ele... criança pode fazer isso, né? Ele, naquela necessidade que ele estava, menininho, 8 anos, longe de casa, precisando fazer uma necessidade lá na praça, ele foi atrás de um arbusto que tinha fazer xixi. Nisto o guarda alcançou ele, puxou ele pela orelha e xingou ele. Disse: mas guri sem vergonha, mais uma vez que tu me faça essa barbaridade aqui na minha praça, eu vou pegar uma tesoura daquelas de cortar grama, eu vou cortar essa torneirinha fora.
O tio Juca se escapou dele, saiu correndo, chegou do outro lado da praça, estava uma menininha fazendo o mesmo trabalho. Ele deu uma baixadinha, olhou e disse: nossa senhora, o guarda já passou por aqui, já cortou fora. Outra vez, nós fomos passear lá na cidade, e o tio Juca, ainda menino, de seus 18 anos, por aí, foi visitar a igreja com a turma da escola dele num domingo de manhã. Aí as moças tudo de 16, 18 anos, né, fazendo perguntas para o padre, cada uma com a sua curiosidade. E de repente uma das moças vai e pergunta para o padre assim: padre, eu vou poder ser mamãe? Vou poder ficar grávida? Diz o padre: claro que sim, minha filha, com o passar do tempo você conhece o moço, vocês vão namorar, vão se casar e você certamente terá filhos. Aquela menina saiu, chegou outra: padre, eu vou poder ser mamãe? Vou poder ficar grávida? O padre repetiu a dose: claro, minha filha, com o passar do tempo você conhece o moço, vocês vão se gostar, vão se namorar, vão se casar e você certamente há de ter filhos, porque assim manda a lei sagrada. Nisto entrou o irmãozinho do tio Juca, o tio Tonho lá, entrou com a menina do vizinho de mão dada assim, ele de 8 aninhos de idade e a menina de 9. Ele separou, a menina foi, puxou a batina do padre e disse: padre, eu já posso ser mamãe, já posso ficar grávida com essa idade? Diz o padre: mas que barbaridade, minha filha, não diga uma bobagem dessas, de maneira nenhuma você não pode ser mamãe ainda, nem que você queira, você é muito nova. Aí o tio Tonho foi, cutucou nela e disse assim: viu que eu te falei que não tinha perigo nenhum? Aí de certa feita a minha avó foi e perguntou pro tio Juca o que ele queria ser quando crescesse. Ele disse que queria ser esses homens que fazem calendários. Aí ela, muito curiosa, perguntou: mas por quê? Diz: é que eu queria botar 3 domingos em cada semana, gente. Era uma barbaridade. O tio Juca sempre tinha as dele, né? De certa feita ele estava com um cachorrinho desses guaipequinha, que não valia nada o cachorrinho dele, amarrado numa correntinha, e foi lá no guarda da prefeitura no centro da cidade, puxou ele pela manga do casaco e disse: seu guarda, o senhor podia passar uma noite com a minha cachorrinha? O guarda: que é isso, menino, sai pra lá. Não, seu guarda, é uma noite só, não custa nada, passa uma noite com a minha cachorrinha, realiza o meu sonho aí, dorme com a minha cachorrinha. Diz o guarda: mas por que tu quer que eu durma com a tua cachorrinha? Diz: não, é que o meu sonho sempre foi ter um filhotinho de cachorro policial. Aí, de certa feita, o tio Juca, menininho ainda, nos seus 9 anos de idade, andava com uma minhoquinha assim, daquelas minhoquinhas que a gente usa para isca, para pescaria. Queria, lhe dava para botar aquela minhoquinha dentro de um buraquinho na terra e não conseguia. E o avô dele estava vendo tudo aquilo, chegou lá e disse: olha, menino, se tu conseguir fazer essa façanha aí, de botar essa minhoquinha dentro da toquinha aí, eu te dou 10 pila. Ah, o tio Juca saiu correndo, foi lá dentro de casa, pegou o laquê da mãe dele, passou o laquê na minhoquinha, enterrou dentro da terra. Aí o velho saiu dali, no outro dia voltou, deu 20 pila pro tio Juca. O tio Juca: mas o senhor me prometeu só 10 pila. Disse: não, 10 eu tô te pagando pela receita, os outros 10 foi tua avó que mandou. Mas o tio Juca sempre tinha as historinhas dele, né? E de certa feita ele trabalhava num bazar lá em Taquari, e nesse bazar vendia de tudo ali, coisas que as moças, as senhoras compravam. De certa feita entrou uma menina com a avó dela de mão dada, velhinha, bem velhinha, de bengalinha, e aquela moça bonita, mais linda que laranja de amostra. E de repente a moça perguntou pro tio Juca assim: quanto é que custa 1 metro daquela fita? Diz o tio Juca: é 1 beijo cada metro. Diz ela: embrulha 25 metros que eu vou levar. Ele saiu correndo, embrulhou os 25 metros, trouxe para ela. Ela disse assim: quem paga é a vovó. E outra vez o tio Juca, no mesmo bazar, olhando pela porta, passou uma moça mais linda do mundo lá na frente, e ele fez coisas que eu condeno, mexeu com ela. Psiu, me convida para tomar um chazinho na tua casa. A moça passou. No outro dia a moça de novo diz ele: ei, psiu, me convida para tomar um chazinho na tua casa. A moça era casada, chegou em casa e contou pro marido dela: olha, toda vez que eu passo em frente à loja lá, tem um orelhudo lá que fica mexendo comigo, dizendo que é para convidar para tomar chá aqui em casa. O marido dela, um gauchão daqueles de Bagé, cortês, uma coisa por demais, disse: mas que tal traz o vivente aqui para beber um chá, se é a vontade que ele tem, não tem nada demais. No outro dia a moça passou, disse ao tio Juca: oi, me convida para tomar um chazinho na tua casa que eu vou. Diz ela: vamos tomar um chazinho lá em casa? Diz ele: vamos. Abandonou a loja e saiu atrás dela. Quando ele chegou na casa dela, que entrou para dentro, estava o marido dela escondido atrás da porta, deu-lhe um chute naquela porta, fechou. Estava com uma espingarda dependurada no peito, um revólver 44 na mão esquerda e um porrete de espinho na mão direita.
e uma lata de 40 litros de chá em cima da mesa. Aí o tio Juca amarelou, ficou meio sem jeito. Bueno, tomou chá pros olhos, pros ouvidos, pras orelhas, por onde tinha um buraquinho para enfiar chá, ele tomou chá aquele dia. Voltou para casa descorado, passando mal, nervoso. A mãe dele se preocupou, chamou o médico da família, o médico veio, examinou ele. Ele não tem nada não, dá um chazinho para ele que passa. Mas, bueno, o tio Juca, quando estava ficando rapazinho, dos seus 18, 19 anos, de certa feita arrumou uma namorada num baile, e essa moça era linda, uma coisa por demais, e ele se apaixonou por ela, e de repente ela foi-se embora com a família dela, nunca mais ele viu falar da moça, a tal de Pedregunda. Porque aqui no Rio Grande do Sul é assim: nasceu no Natal se chama natalino, nasceu na Páscoa é pascualino, nasceu em janeiro é janeirino, dezembro é dezembrino, fevereiro é fevereiro, abril é abrilino. Lá em Taquari, de certa feita, nasceu uma menina no dia de finados, botaram o nome de Defuntina na guria, para vocês verem que é tudo meio inspirado aqui os nomes. E o tio Juca nunca mais tinha visto a moça, né? E o namoro dele no baile foi uma coisa impressionante, porque ele estava dançando com ela e não tinha muito assunto. De repente ele olhou assim no grãozinho dos olhos dela e disse para ela assim: mas tchê, tu é muito mais bonita que a minha égua. E a moça disse: mas que bom se cesse, diz ele. Mas e como é que não haverá de fosse, pois estou lhe contando, tchê. Aí a moça foi-se embora, ele quase morreu de paixão. Quando foi, de certa feita, passou-se o tempo, ele estava já mais vivido, com muito mais idade, arrumou uma namorada e era a mesma dita cuja. Aí ele chegou pro pai dele e disse: meu pai do céu, tem uma notícia para te dar, é das loucas de boa. Diz o velho: mas que notícia, meu filho? Arrumei uma namorada para mim e vou me atracar no casamento. Diz o velho: mas que notícia boa, meu filho, tu já tá com 49 anos, tá no tempo de arrumar uma namorada e se casar. Mas me diz o nome da dita cuja para eu saber quem é a infelizinha que tu arrumou para casar. Disse: mas que tal? Te lembra da velha Genebal, daquela costureira que tinha atravessando o rio pro outro lado aí? Me lembro, conheci muito a costureira. Pois é, papai, vou me casar com a Pedregunda, a filha dela, que tal? Aí o velho chamou ele para um canto e disse: meu filho, tu não pode fazer isso, que é pecado. Deus o livre que a tua mãe fique sabendo, mas se a sucede que a Pedregunda é tua irmã, rapaz. Aí ele saiu dali muito triste da vida, chamou a mãe dele, disse: olha, falei pro papai que ia me casar com a Pedregunda, a filha da dona Genebada, costureira aqui da costa do rio, e o velho tá maluco, disse que não posso casar, que é pecado. Aí a velhinha se preocupou: e pecado por quê? Ué, papai falou que a Pedregunda é minha irmã. Diz a velhinha: nada, então tu pode casar assim, porque ele também não é teu pai, vai dar tudo a mesma coisa. No fim sempre dava empate. Bueno, o namoro deles era uma coisa impressionante. Acontece que eles se namoravam só por versos rimados, muito românticos, né? De certa feita a tia mandou um verso assim para ele: eu devo querer-te menos para que tu me queiras mais, sei que tu me queres pouco porque eu te quero demais. Aí ele já lascou um verso para ela do jeito dele assim: eu não namoro teus cabelos e nem os brincos das orelhas, namoro teus lindos olhos debaixo da sobrancelha. Aí no outro dia ela mandou um versinho que todo mundo conhece no Brasil inteiro, vocês já escutaram em música por aí? Ela mandou para ele assim: fiz a cama na varanda, esqueci do cobertor, deu o vento na roseira, me cobriu toda de flor. Aí ele achou aquilo tão bonito, mas tão bonito, que foi dormir na rua também para fazer um verso parecido para ela. No outro dia mandou assim: fiz a cama no potreiro, se esqueci de tapar as costas, deu o vento no galinheiro, me tapou todo de pena. E assim eles iam fazendo os versinhos deles, né? Até que um dia ela mandou um verso assim para ele: Juquinha dos meus encantos, gosto muito de você, o dia que eu não te vejo nem água posso beber. Aí ele mandou assim para ela: Pedregunda dos meus encantos, os teus lábios são de mel, teus olhos são meu tesouro, tua casa é o meu hotel. Aí no outro dia ela mandou outro para ele assim: da semente da saudade germinou minha paixão, e até hoje está plantada dentro do meu coração. Aí ele, louco, queria apressar o casamento de vereda, já estava encruado, já com 49 anos, fez um versinho assim para ela: menina, casa comigo, que tu não vai passar fome.
De dia tu come pinto e de noite o pinto te come. Aí ela ficou brava com ele, uma coisa por demais. Ela embrabeceu com ele e mandou o último verso pra ele. Mandou assim: quando eu te amava pra te ver, pulava a cerca de espinho. Agora pago dinheiro pra não ver mais teu focinho. Aí ele pensou, disse, mas que barbaridade. Vou ter que mandar o último verso pra ela, e tem que ser um verso romântico e filosófico. Agora imagina vocês o tio Juca, que era mais grosso que parafuso de patrola, ele fazendo o versinho para ela até gaguejava. Ixi, xinoca, e pá, paixão. E aí ele ia fazendo os versinhos dele, né? Até que ele conseguiu escrever e mandou assim: desgranida, no tempo que eu te tive, não era para eu te ter. E no tempo que tu me teve, não era para te meter.